Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Olá a todos do canal, eu me chamo Fernando e quero contar algo a vocês que não aconteceu comigo, mas eu participei ativamente do ocorrido. E infelizmente, essa história não teve um final feliz. Isso tudo aconteceu no ano de 83. Na época eu tinha 16 anos e morava em uma comunidade chamada Fazenda Verde. Tudo era muito calmo e meu pai Otílio era compadre do meu padrinho Gildásio. Meu pai e padrinho eram amigos de longa data e inseparáveis. Meu pai era dono de um boteco ali da região e meu padrinho era um homem que não acreditava em nada, nem de bom nem de ruim. Apesar de termos muitas crenças e até mesmo aparições de coisas estranhas pela região, ele sempre se mantinha descrente de qualquer coisa sobrenatural. Infelizmente, em nossa comunidade, aconteceu um fato macabro e muito triste. Uma moça chamada Maria havia sido levada por uma criatura e suspeitamos que era um lobisomem, mas ninguém conseguia provar nada. Nesse período, todos por ali ficaram muito assustados e tinham medo de sair à noite, menos o meu padrinho. Ele chegava a ser bastante responsável nesse ponto. E em nossa comunidade não tinha energia elétrica, e mesmo assim ele perambulava pelas ruas, geralmente bêbado. Com o passar dos meses, aos poucos a comunidade foi voltando à normalidade, e o assunto de desaparecimento da Maria foi sendo esquecido. Mas isso não mudou o fato de alguns moradores ainda escutarem sons estranhos à noite, em volta de suas casas ou até mesmo nas estradas. Alguns diziam ter visto o tal lobisomem, e isso por si só já era bastante assustador. Mas esse lobisomem, a qual todos ali temiam, atacava de forma sorrateira, e havia feito mais uma tentativa de sequestrar um morador, mas que dessa vez havia falhado. Já que o lobisomem falhou em sequestrar outra pessoa, agora havia resolvido atacar as criações. E ao menos uma vez ao mês, algum morador dali tinha prejuízo. Ainda tentaram se reunir para caçar a fera, mas todos falharam quanto a isso. Lembro-me como se fosse hoje. Meu padrinho Gildásio ficou até tarde no boteco do meu pai. Ele era muito gentil comigo e rimos bastante aquela noite. Mas quando já estava por volta de 1 da manhã, meu padrinho pediu uma garrafa de 51 e disse que ia embora naquele horário para sua casa. Meu pai tentou convencê-lo de ficar na nossa casa e que ele teria uma rede disponível para poder dormir. Eu também apoiei meu pai e disse que era perigoso sair àquela hora da noite, já que ele podia encontrar com alguma visagem, ou pior, com o lobisomem. Mas o padrinho era teimoso. Ele levantou a camisa e me mostrou um facão que tinha na sua cintura, e retrucou que já tinha sua própria defesa e que estaria preparado para qualquer coisa. Do jeito que ele estava armado, podia até encontrar com o próprio capeta, e ele encarava. Após isso, ele se despediu e foi embora. Nós ficamos apreensivos, mas não havia nada a ser feito. Gente, a partir de agora vou contar o que aconteceu como se fosse meu padrinho contando, para ficar melhor para vocês entenderem. Pois bem, eu saí do boteco do meu compadre e enquanto caminhava até minha casa, ia bebendo minha garrafa de cachaça. A noite era de luar e eu cantarolava pela estrada.
Por algum motivo, fiquei aborrecido com meu compadre, tamanho velho e querendo me pôr medo, falando bobagens sobre os perigos da noite. Após caminhar por alguns minutos, ao longe, vi alguém sentado na beira da estrada. Era um grande vulto preto. Eu parei e dei um gole considerável na minha garrafa de cachaça. E mesmo estando sob o efeito do álcool, eu senti que o perigo estava me rondando. À medida que fui me aproximando daquele grande vulto preto, eu não hesitei. Puxei o meu facão e parti para cima do que estava à minha frente. Mas por algum motivo, quando botei para atacar, era como se fosse somente uma sombra. A faca passou direto, mas aquela coisa me atacou e conseguiu me acertar. Eu fui arremessado para longe e perdi o meu facão. Aquela enorme criatura que mais parecia uma sombra viva avançou para cima de mim. Ele me carregou e ele fedia muito e era bem peludo. Me colocou nos ombros e saiu correndo mata adentro. Ali, eu me toquei do que o meu compadre estava falando, e ele estava certo, e aquilo era o maldito lobisomem. Com a garrafa de cachaça na mão, eu ainda tentei acertar o lobisomem, mas falhei. Era como se tudo que eu fizesse sequer machucasse aquela fera que me carregava. Eu comecei a me agarrar em qualquer coisa pelo caminho. Me agarrei em galhos de árvores, em capim, mas tudo que tentei falhou. Eu até tentei morder aquele lobisomem, mas nada adiantou das minhas tentativas. Eu senti que não ia conseguir vencer. Mesmo tentando me agarrar nas coisas, falhava em me salvar. E minha única alternativa era gritar pedindo ajuda. E foi isso que fiz, desesperadamente. Eu gritei com toda a força que tinha nos pulmões. Eu gritei, sempre implorando por ajuda, para que alguém viesse me salvar. Eu não sei para onde aquilo estava me levando, mas após alguns minutos pedindo socorro, escutei um som de tiro. E de longe, ouvi gritos, e eram as vozes do meu compadre e do meu afilhado. Ouvindo as vozes deles, entendi que o lobisomem tinha refeito meu percurso, e eu estava passando perto da casa do compadre. Na confusão, escutei mais barulho de tiro, e meu compadre disse que ia me ajudar. Aquela perseguição durou por um bom tempo, mas meu compadre, mesmo numa mata fechada, conhecia muito bem por onde andava. Eu vi algumas luzes, e eram meu compadre e o meu afilhado, focando com a lanterna em mim e no lobisomem. Meu compadre não demorou e atirou, e nisso ele acertou bem no peito do lobisomem. E até que enfim parecia que aquela coisa havia se machucado. Ele enfim me soltou e saiu correndo para o lado oposto. Eu fui salvo e resgatado pelo meu compadre e meu afilhado, mas ainda gritava desesperado. Bem, contei para vocês a versão do meu padrinho. Agora novamente voltarei a contar a minha versão. Foi assim. Tanto eu quanto meu pai ficamos preocupados com meu padrinho, como se estivéssemos com um mau pressentimento. E isso se concretizou, já que ao longe escutamos seus gritos e pedido de socorro. Meu pai mandou que eu pegasse as lanternas e as espingardas. Meu pai conhecia aquelas matas como a palma de sua mão, e ouvindo os gritos do meu padrinho, ele conseguiu antecipar seus movimentos. E foi graças a isso que tivemos sucesso em ajudá-lo. Papai cortou o caminho mata adentro e se preparou para atirar. De alguma forma, mesmo tão tarde da noite, meu pai teve bons instintos e deu um tiro certeiro no lobisomem. Depois de tudo isso, levamos meu padrinho até nossa casa. Ele estava bastante machucado e demorou muito tempo para se recuperar e poder contar tudo o que aconteceu. E daí, quando ele conseguiu falar, foi a versão que expliquei agora há pouco para vocês.
Meu padrinho só teve tempo de contar o que havia acontecido, mas após isso, ele entrou em colapso e infelizmente enlouqueceu. Ele não suportou o trauma que passou. Agora, meu padrinho era só uma sombra do homem que já tinha sido. Ele ficou tendo devaneios constantes e virou uma outra pessoa. Quanto ao lobisomem, depois desse ocorrido não apareceu mais. Até hoje, ninguém soube dizer quem seria aquela fera. Mas infelizmente, ele destruiu uma das pessoas mais importantes da minha vida, e eu nunca nem tive a chance de vingá-lo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!